Federação Russa, encontro-me profundamente indignado com a situação em que o Irã, nosso parceiro estratégico dentro do BRICS, está sendo colocado diante do mundo. Porque o que estamos a ver não é apenas um conflito isolado, mas sim mais um episódio claro de um padrão antigo, onde países soberanos são pressionados, isolados e até atacados, simplesmente por possuírem recursos estratégicos, posição geopolítica relevante e, acima de tudo, independência para decidir o seu próprio caminho. Algo que, historicamente, nunca foi bem aceito por aqueles que sempre controlaram a ordem global. Eu falo não apenas em nome da Rússia, mas como parte de um bloco que compreendeu esse sistema desde dentro, porque o BRICS não nasceu por acaso. Ele nasceu da necessidade de equilíbrio, num mundo onde durante décadas decisões foram tomadas por poucos, sem consulta, sem respeito e sem considerar que a maioria dos países que sustentam a economia global com recursos, trabalho e produção nunca tiveram voz real. E é exatamente por isso que hoje vemos uma reação natural a esse modelo que já não consegue mais se sustentar da mesma forma. O que está a acontecer com o Irã hoje não é diferente do que já aconteceu com outros países ao longo da história. Porque sempre que uma nação decide controlar a sua própria energia, proteger os seus recursos e afirmar a sua soberania, ela passa a ser vista como um problema. E a partir daí, começam as pressões, as sanções, as narrativas e, em muitos casos, os conflitos. Tudo isso não por acaso, mas como parte de uma estrutura que foi criada para manter controle sem precisar assumir responsabilidade direta. Eu observo com clareza que países ricos em recursos continuam a ser tratados como territórios estratégicos, a serem influenciados, e não como nações soberanas que devem decidir o seu próprio destino. E isso revela uma verdade que muitos evitam dizer. O problema nunca foi a instabilidade desses países. O problema sempre foi o facto de eles possuírem aquilo que outros desejam controlar, seja petróleo, minerais ou rotas estratégicas fundamentais para o funcionamento da economia global. É por isso que afirmo que o multilateralismo deixou de ser uma escolha e passou a ser uma necessidade. Porque não é mais possível manter um sistema onde poucos decidem por todos, enquanto a maioria apenas sofre as consequências. E o BRICS surge exatamente como resposta a isso. Não como oposição, mas como alternativa real, formada por países que juntos representam a maior parte da população mundial, uma parcela crescente da economia e, principalmente, o controle de recursos essenciais para o futuro. Quando países do BRICS começam a cooperar entre si, negociar diretamente, fortalecer suas moedas e reduzir a dependência de estruturas controladas por um único centro de poder, algo muda de forma profunda, porque o equilíbrio começa a aparecer. E isso naturalmente incomoda aqueles que sempre estiveram no topo, não por mérito absoluto, mas por controle histórico de sistemas financeiros, políticos e estratégicos que agora começam a ser questionados. Eu deixo claro que nenhum país tem o direito de interferir na soberania de outro sob qualquer justificativa, porque as leis internacionais não podem ser aplicadas de forma seletiva, não podem servir apenas quando convém e ser ignoradas quando deixam de servir. E é exatamente essa incoerência que está a gerar a instabilidade que vemos hoje no mundo, onde regras existem, mas nem todos são obrigados a segui-las da mesma forma. O BRICS não pretende substituir um domínio por outro, mas sim impedir que o domínio continue sendo a base das relações internacionais, porque o que buscamos é equilíbrio, respeito e cooperação real, onde cada país possa crescer sem precisar pedir permissão, sem sofrer pressão externa e sem ter os seus recursos transformados em motivo de conflito. E essa mudança já começou, não como promessa, mas como realidade. O mundo está a mudar, não porque alguém decidiu mudar, mas porque já não é possível manter o modelo anterior. E à medida que mais países compreendem isso, mais o equilíbrio se fortalece. E quando esse processo se consolidar, não haverá espaço para imposição.
apenas para um sistema onde todos participam, todos decidem e todos são respeitados. E é exatamente neste ponto que muitos ainda não compreenderam a profundidade do que está a acontecer. Porque não se trata apenas de uma disputa entre países, mas de uma transformação estrutural do próprio sistema internacional, onde durante décadas existiu uma lógica clara de centro e periferia, de quem decide e de quem apenas executa. E essa lógica agora começa a ser desmontada à medida que países que antes eram vistos apenas como fornecedores de recursos passam a assumir controle sobre aquilo que produzem e sobre o destino das suas próprias economias. Eu vejo com clareza que o maior desconforto de algumas potências não está no conflito em si, mas no facto de já não conseguirem controlar o rumo das decisões como antes. Porque quando países se organizam fora da sua influência direta, quando criam mecanismos próprios de cooperação e quando passam a negociar entre si em condições mais equilibradas, o poder deixa de estar concentrado e começa a ser distribuído. E isso altera completamente a dinâmica global. O que muitos chamam hoje de instabilidade é, na verdade, uma reação a essa perda de controle. Porque sempre que um sistema dominante começa a enfraquecer, surgem tensões, surgem conflitos e surgem tentativas de manter a ordem anterior, mesmo que essa ordem já não corresponda à realidade atual do mundo. E é exatamente isso que estamos a presenciar neste momento. Eu afirmo com firmeza que não é possível falar em paz enquanto existirem intervenções seletivas, enquanto existirem pressões econômicas direcionadas e enquanto determinados países se colocarem acima das regras que eles próprios dizem defender. Porque a verdadeira estabilidade só pode existir quando há respeito real pela soberania de cada nação, independentemente do seu tamanho, da sua posição ou da sua força militar. O BRICS representa uma mudança nesse sentido, porque não é apenas uma aliança econômica, é uma nova forma de pensar as relações internacionais, baseada em cooperação, complementaridade e interesse mútuo, onde cada país tem algo a oferecer e algo a construir, sem imposições externas e sem necessidade de submissão a estruturas que já não representam a maioria. E quanto mais esse modelo cresce, mais evidente se torna que o futuro não pertence a um único centro de poder, mas a um sistema mais equilibrado, onde diferentes regiões do mundo participam ativamente das decisões globais. E isso não é uma ameaça, como muitos tentam fazer parecer, mas sim uma evolução natural de um mundo que já não pode ser controlado por poucos. Eu deixo claro que o caminho que defendemos não é o da confrontação, mas o da reorganização, porque não buscamos conflito, buscamos equilíbrio. Não buscamos dominar, buscamos coexistir. E é exatamente essa diferença que define o momento atual, onde alguns ainda tentam manter o passado, enquanto outros já começaram a construir o futuro. Что касается